Olá, muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, queridos educadores, queridas educadoras, sejam bem-vindos a mais uma atividade da Seichanoye aqui no canal do YouTube. Toda quinta-feira, às 14 horas e às 20 horas, nós temos atividades voltadas para os educadores. É com imensa alegria que estamos dando início a mais um programa. Sejam bem-vindos, você que já está conectado, se quiser aí deixar um like, compartilhar, né, a nossa atividade, nós ficamos bem agradecidos, tá bom? Hoje nós teremos uma atividade bastante especial, que é uma roda de conversa com o tema Memórias, como um processo de reconciliação, tá bom? Esse vai ser, então, o tema da nossa roda de conversa. E para iniciar, então, nossa atividade, vamos iniciar com um momento de oração. Então, gostaria que vocês fechassem os olhos e acompanhassem a oração. Oração para abençoar toda a humanidade. Deus é o Criador de tudo. Deus é onipotente. Ele criou todas as coisas pelo poder da palavra. O Verbo de Deus onipotente alojou-se em mim e se fez minha vida. Portanto, tudo aquilo que eu declaro pelo poder da palavra concretiza-se infalivelmente e manifesta-se no mundo fenomênico. Pelo grandioso poder do Verbo divino, eu declaro que uma riqueza abundante se concretizará para a humanidade toda. Portanto, uma riqueza abundante há de concretizar-se para toda a humanidade, obedecendo à ordem natural do mundo de tempo e espaço. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a felicidade de toda a humanidade. Portanto, a humanidade toda alcançará infalivelmente a felicidade. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a paz de toda a humanidade. Portanto, a humanidade toda terá paz infalivelmente. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a marcha de toda a humanidade para a direção certa. Portanto, a humanidade toda marchará infalivelmente para a direção certa. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a saúde de toda a humanidade. Portanto, será infalível que a humanidade tornar-se cada dia mais saudável. Pelo grandioso poder da palavra de Deus, eu transmito ao universo o pensamento de prosperidade, felicidade, paz e saúde de toda a humanidade. Tudo isso concretiza-se infalivelmente para os outros e, ao mesmo tempo, retorna para mim como reflexo de minhas próprias mentalizações. E assim, eu também me tornarei pessoa abençoada por toda a humanidade. Em verdade, eu abençoo toda a humanidade como um mensageiro do céu enviado por Deus para abençoar todos os meus irmãos. Por isso, as bênçãos que retornam a mim também são ilimitadas. Progresso e melhoramento ilimitados estão prometidos a mim. Estou progredindo e melhorando hoje. Amanhã também vou progredir e melhorar, e assim por diante. Que maravilhoso é progredir e melhorar sempre. Deus possui conteúdo ilimitado, e eu, que sou a automanifestação de Deus, vou revelando na tela de tempo e espaço essa natureza ilimitada. Como o meu conteúdo é ilimitado, por mais que eu progrida e melhore, não se esgotará a minha capacidade de progresso e melhoramento. Hoje, amanhã e sempre eu cresço, progrido e melhoro. Crescimento, progresso e melhoramento são meus deveres como filho de Deus, como auto-manifestação de Deus. Nada me impedirá de progredir e melhorar. Não há ninguém em algum lugar que possa impedir a minha marcha.
Deus quer que eu cresça, progrida e melhore. Eu avanço sempre mais um passo na direção certa. Eu prossigo junto com Deus. Crio novas ideias junto com Deus. E com Ele vou avançando por novos caminhos de vida. Como sou abençoado, elevo a Deus a minha profunda gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, então vamos trazer, né, as nossas convidadas para essa roda de conversa. Vamos começar convidando a preletora Fernanda Negrão Chaves Caielli. Muito obrigado. Olá, pessoal. Olá, Luiz. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês novamente e com todos aqui presentes. Muito obrigada. Obrigado, Fê. Vamos trazer também para a nossa roda de conversa a preletora Maria Helena Weber. Olá, muito obrigada, Luiz, Fernanda, obrigada pela oportunidade. Que bom. E para completar, né, a nossa roda de conversa de hoje, vamos trazer a nossa querida preletora Fátima Cristina Rete Tiossi. Muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer fazer essa roda de conversa com todos vocês. Muito obrigada aos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Que bom, né? Bem, estamos aqui, né, as três preletoras anunciadas, convidadas, né, são membros da SEC, da Superintendência, né, dos Educadores, são companheiras nossas, né, da SEC dos Educadores. Muito bem, muito bem-vindas, viu? Bom, conforme foi anunciado, nós vamos discutir aqui um pouquinho hoje, né, esse tema, né, memórias como um processo de reconciliação. As três convidadas não só são membros da SEC, dos Educadores, como também são orientadoras de um curso que a Superintendência das Atividades dos Educadores oferece, que é o Ciclo de Estudos da Educação da Vida, né? Então, nós vamos iniciar dizendo, né, passando a palavra, na verdade, para a preletora Fernanda, e dizendo aí, Fernanda, conta para nós como é a experiência de ser orientadora do SEV. É um privilégio, né? As amigas vão concordar. Para os amigos que já conhecem o SEV vão sentir isso que eu estou dizendo. Para quem não conhece ainda o Ciclo de Estudos de Educação da Vida, o SEV, nós temos 3 eixos, né, Luísa? Vamos chamar assim, como se fossem 3 grandes disciplinas que norteiam o curso, que é os princípios da imagem verdadeira, onde a gente estuda todo o princípio doutrinário, filosófico, onde se alicerça o ensinamento da Seicho-no-ie, a visão de mundo, né, que a Seicho-no-ie propõe, falando assim de uma forma muito resumida, tá, gente? Sim. E o eixo principal, vamos dizer assim, é a educação da vida, então a gente estuda isso dentro da literatura, da Seicho-no-ie, faz um diálogo com outros autores, com as necessidades, não, com as atualidades, né, com as questões atuais, vamos chamar assim. E aí entra a nossa disciplina, né, meninas? Que é memoriais e projetos em educação da vida. A gente chama o eixo de projetos em educação da vida, mas isso começa com memorial. E aí é um privilégio porque a gente, quando está assiste, eu falo de camarote, né? O processo do CEV através dessa disciplina, que é quando a pessoa para fazer o seu memorial de vida, né? Olhar para si, para depois olhar para o outro. Então, isso é fantástico. Estou desde do CEV. Quando que a gente começou, gente? 2007? A turma piloto foi 2007, a qual você foi uma das nossas alunas, né? Eu primeiro fui aluna, né? E dando a disciplina,
desde 2009, aqui na minha regional, que é SP São Bernardo do Campo, junto com o Santo André. Muito obrigado, Fê. Então, aí queria também, né, que a Maria Helena falasse um pouquinho para nós da sua experiência enquanto orientadora do SEV. Então, Luiz, e todos os que estão nos acompanhando, e eu, digamos assim, que não era o meu... eu não almejava ou não pensava que um dia eu fosse ser orientadora do SEV, né? Eu, na verdade, foi assim, acredito que Deus sempre mostra qual é o nosso caminho, né? Sem dúvida. E eu estava saindo da gestão, da supervisão da Regional Rio Branco, fazendo um curso para dirigentes, e nós estávamos nesse curso, e eu lembro que o professor Heitor falou que aqueles que estivessem deixando uma função, um cargo, que pensassem, né, em algo mais para continuar nessa caminhada da Seitinoye, né? E aí, na minha mente, veio a questão da educação, mas eu nem pensei no SEV na hora, né? Porque veio uma questão muito forte, assim, eu como professora, pensando, nossa, a nossa educação, como está a educação, como está a educação. E, de repente, veio aquele sentimento profundo, forte, dizendo assim, educação da vida. Aí, quando eu ouvi isso, né? Educação da vida... meu Deus, mas é para lá que eu vou para a educação da vida, já saí fazendo festa naquele dia mesmo, eu estou na educação da vida. Aí me coloquei à disposição da coordenação aqui do CEV e do pessoal, né, do ciclo de estudos, e acho que faz uns 6, 7 anos que eu estou, então, no CEV, achando muito maravilhoso esse trabalho, grandioso esse trabalho. Né, e me despertou porque o orientador, na época, também disse assim, né, o coordenador do SEV disse que todo adulto é um educador em potencial. Não precisa ser um professor para estar na educação da vida, porque educação da vida é amplo, não é a educação só na escola, né, a educação da vida. Então, estou nessa caminhada junto com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Que legal você ter comentado o nome do professor Heitor Miyazaki, né? Porque o professor Heitor, no antigo departamento dos educadores, né, que hoje não existe mais, ele ocupou uma época a função, né, de dirigente lá dentro do departamento, né? Ele era o chefe do departamento. Mas que bom, Maria Helena, que bom que você foi mordidinha, né? Pela educação da vida. Muito obrigado, viu? Obrigada. Fátima, e aí, como que é a experiência para você de orientadora do SEV? É uma experiência muito boa, também não pensava em chegar nesse patamar de ser orientadora do SEV, porque eu comecei dentro da Seitinoye no SEV. Eu comecei na Seitinoye em 2008, 2009 eu comecei a fazer o SEV, e isso me encantou muito. E você vai fazendo, vai redescobrindo. A parte do memorial, para mim, foi essencial na minha formação, como renascimento como pessoa, como profissional. E eu descobri dentro do SEV que a gente usa na sala de aula, mas usa fora também. Então, é a educação para todos, né, como a Maria Helena falou. E é muito gratificante a gente ver o crescimento dos nossos alunos, a redescoberta deles, e você fazer parte desse processo. Por isso, eu agradeço muito a oportunidade de sempre estar dentro da educação. E fala, professor é sempre professor, né? E a gente educa em todos os momentos. Então, ser orientador do SEV, para mim, eu tenho uma imensa gratidão por isso. E sempre procuro desempenhar meu papel melhor possível. E a Maria Helena falou que não é só dentro da sala de aula. Hoje eu estou afastada da sala de aula, estou aposentada. Aonde que eu estou aplicando o que eu aprendi no SEV e ainda uso? Na engenharia civil, junto na construção civil que eu atuo também como engenheiro civil. Então, vai dando tudo certinho, porque você sabe que aquilo faz parte, educar. Quem não é professor, que está nos assistindo, fala, é um curso só para professores?
Não, é um curso que você aplica em todas as áreas da sua vida. Começa aplicando dentro de casa e vai expandindo, né? Mas ser orientador, ainda mais a parte de projetos memorial, é uma delícia. É muito gratificante. Obrigado, viu, Fátima? Muito obrigada. Então, a Fátima comentou que não está mais na sala de aula porque se aposentou, né? Mas olha só, eu queria abrir um parênteses aqui na nossa roda, né? Esses dias o Vitor, meu filho, né, que está com 12 anos, ele ficou com umas dúvidas na matemática, no conteúdo do 6º ano. Para quem que eu pedi socorro? Para a Fátima. Fátima, por favor. Não, vamos fazer uma videochamada. E aí ela foi, aí quando terminou, e aí, filho? Ele falou, ai, papai, agora eu entendi. Foi muito legal. Bom, você que está nos assistindo nesse momento também, que é orientador de CEV, né? Se você quiser colocar aqui no chat para nós, qual é a sua regional, e das 3 disciplinas que a preletora Fernanda mencionou, qual você orienta, e um breve resumo, né? Como que você se sente enquanto orientador do CEV, tá bom? Antes de darmos, né, sequência aqui à nossa roda de conversa, eu queria trazer uma explicação que acho que vai facilitar bastante para quem nos ouve. O CEV, então, ele iniciou em 2007 com uma turma piloto, a qual nós temos aqui uma das alunas, né, a Fernanda, e em meados de 2009, mais ou menos, quando as regionais foram abrindo seus CEVs, uma regional, eu não vou citar o nome, tá, gente, por uma questão de ética, iniciou o ano com 32 alunos do CEV, e passou do 1º para o 2º ano, apenas 2 alunos. Os outros todos não quiseram continuar e saíram. E a gente foi discutir com a presidente dessa regional na época para entender um pouquinho o que é que poderia ter acontecido. E uma das hipóteses que a gente levantou nesse momento é que iniciar o CEV desde o 1º ano com a disciplina de projetos assustou um pouco o pessoal, porque quem está acostumado a trabalhar com projetos, ok, mas quem não está acostumado, assusta. E aí, na época, nós tínhamos uma funcionária na superintendência, que é a professora Rose Coelho, e aí, debatendo com ela, né, ela sugeriu, na época o nosso superintendente era o preletor Marcos Rogério, e ela sugeriu, né, preletor Marcos, por que ao invés de começar direto com o projeto, a gente não começa com eles com o memorial? E aí ela falou para o Marcos, né, falou para a gente, olha, a academia hoje, né, ela aceita o memorial, a escrita, como um trabalho de formação, né, um trabalho científico, com base na sua formação. E nós levamos, então, essa proposta para os presidentes que já tinham CEV aberto, e, assim, a ideia foi muito bem aceita por todos, e, portanto, eu acredito que de 2009, 10 para cá, então, a disciplina de projetos no seu 1º ano trabalha com a escrita do memorial. Então, vamos fazer a pergunta para as nossas universitárias, né? Porque quando o aluno ele vai iniciar a escrita do memorial, como é a história de vida, nem sempre é um início fácil, né? Então, queria começar perguntando aí para vocês, com a experiência de vocês enquanto orientadoras do memorial, como que a gente lida quando um aluno começa a revisitar o seu memorial, a sua história, e ele se depara com situações difíceis? Posso falar? Pode. Só para a gente não se atropelar, pessoal. Luiz, então tem uma questão, né, que é talvez da gente ser muito mais oral, da gente ter hábito de falar mais do que escrever. Então isso já é um primeiro ponto. Tanto para a escrita do projeto como do memorial, talvez falta esse hábito de organizar de forma escrita aquilo que a gente vai falar. Uhum. Quem professor talvez já tenha o hábito de fazer alguns projetos, e algumas profissões que trabalham por projetos já tem um pouco esse raciocínio do projeto em mente, né?
Mas o que, como aluna, a gente percebeu lá no começo, sentia assim, começar às vezes pelo projeto, ao mesmo tempo que a gente estava vendo o que é a Seitinoye, o que é a educação da vida, repensando o nosso fazer, às vezes o projeto não saía, porque a gente estava se trabalhando. Então ficou um momento ali que poderia ser memorial, poderia ser projeto, isso é no primeiro, no piloto, vamos chamar assim. Quando ficou de fato melhor, né, com essa sugestão aí da professora Rose, da gente começar pelo memorial, que é começar olhando para as nossas dificuldades às vezes, porque quando eu olho para dentro, eu posso ter que refletir sobre as minhas ações para poder até desenvolver um projeto. Eu posso ter que olhar para a minha história e gostar do que eu vejo e não gostar de algumas outras coisas. Então, quando começa a aparecer talvez essa resistência assim, do aluno com relação ao memorial, muitas vezes está, eu diria até 90%, se não mais das vezes, ligado com alguma questão aí do passado que às vezes ele não quer olhar ou não tinha consciência daquilo, a hora que vem a consciência dá uma paralisada no primeiro momento. Então a gente tem essas... lida com isso. Agora, não é para o professor, talvez, não é só do professor de projeto lidar com a situação, né? É do CEV trabalhar isso. Das práticas da educação da vida, né, como apoio, para que a gente passe por isso. Eu falo a gente porque a gente escreveu, né, mas porque a gente passe por essa situação e aí, a partir daí, tem um novo olhar. Então, às vezes, dá aquela travada. Então, o que o professor faz, o que a equipe faz? Acolhe esse aluno, respeita o tempo desse aluno. Eu vou passar a palavra para as meninas também, se não só eu vou falar, para elas contribuírem também nesse sentido. Legal. Antes de passar, então, a palavra, né, para uma das duas aí, queria lembrá-los, né, que as 3 convidadas aqui hoje são orientadoras e as 3 viveram a experiência de ser alunas também, tá bom? É verdade. Vamos lá, Maria Helena, qual é a sua... Então, Luiz, realmente essas questões acontecem, né? Não são todas as pessoas que gostam de escrever, como a Fernanda falou, né? E nem todas têm fatos bacanas para escrever, para relembrar. Então, em algumas situações de alunos que têm alguma história, algum fato mais dolorido na sua infância, né? Nós tivemos, por exemplo, uma aluna do CEV aqui que ela apanhava dos pais, principalmente da mãe. Então, quando ela teve que revisitar isso, né, e refletir acerca dessas questões que aconteceram na infância, uma infância mais dolorosa, mais triste, ela não queria escrever, né? Então, como a Fernanda falou, a gente tem que acolher esse aluno, porque a gente tem que entender, só que ao mesmo tempo mostrar assim, sim, esse fato que aconteceu é a tua vida, é a tua história, não é? Na Seitinoye a gente aprende, né, que essa vida aqui, a nossa vida é uma linha, né, entre o mundo espiritual e o mundo fenomênico. Ora estamos aqui, ora não estamos materializados e outra hora não. Então, essa vida desse aluno, dessa pessoa, tem vidas passadas também. Então, com certeza, ela veio resgatar, veio evoluir, né? E ela reconhecendo isso já é um sinal de alívio, né? Reconhecer essa situação como uma situação da vida dela e, a partir disso, olhar de outra forma, né? Nada justifica, né, um fato mais agressivo, com certeza não,
mas quando a gente também consegue se colocar no lugar do outro, e pensar o que talvez levou essa mãe a proceder dessa forma, né, começar a compreender um pouquinho mais e aproveitar esta oportunidade para fazer, para perdoar, né, porque isso que é o mais importante desses fatos dolorosos que acontecem na vida, é entender aquela situação e realmente perdoar o que aconteceu. Perdoar a pessoa, perdoar a situação, o fato, para realmente, a partir daquele ponto, fazer uma nova caminhada, uma nova trajetória. Porque não adianta também ficar com se prender a essa situação negativa e dolorosa e ficar só nessa condição, sem avançar, né? Ficar preso a este passado mais triste, mais doloroso. Então, não, reconhece aquilo, perdoa, a gente acolhe, auxilia esse aluno e, né, retoma uma nova caminhada na sua vida. Interessante. Muito boa a sua fala, Maria Helena, porque nela a gente encontra, inclusive, o tema da roda, que é a reconciliação, né? Você lembrou muito bem desse processo do perdão, porque o perdão nada mais é que a própria reconciliação, né? Parabéns, viu? Muito boa. Fátima? Pegando o gancho da Maria Helena, os alunos, quando começam a fazer memorial, que tem aquela dificuldade, nós aqui na regional, nós costumamos deixar um preletor de plantão. No meio da aula de memorial, se ele tem essa necessidade, ele enrosca, ele sai e vai ter uma orientação pessoal, porque o aluno, quando está nessa situação, ele precisa se reconciliar com ele mesmo, aprender a perdoar, a ver o outro, então ele vai se sentir acolhido, vai ver que aquilo não vai ser exposto de maneira alguma, é ele naquele momento, se ele desejar depois ele expõe, faz a leitura, mas naquele momento que ele está ali nascendo aquele memorial, se ele precisa de uma ajuda, ele está lá e ele aprende a praticar o perdão para as outras pessoas e o perdão para ele mesmo. E primeiro ele vai se reconciliar com ele para poder se reconciliar com as outras pessoas. Se ele vai estar bem com ele mesmo, ele vai estar bem com tudo. Ele vai aprender a ver e a tirar daquela situação. Como diz a Maria Helena, por que aconteceu aquilo? O que levou àquela situação? E muitas vezes, quando essa criança tem uma situação difícil, que apanha, acha que é tudo culpa dele. E não é, ele vai tirando esse sentimento de culpa, esse ressentimento, essa mágoa, se liberta. Se reconcilia com os antepassados também, que é muito importante. Com os pais, os irmãos, os tios e os antepassados. Tem muitos alunos, tem uma aluna também, não vou citar o nome, ela tinha pavor de falar da avó. Porque tinha aquela situação. Então, ela foi escrevendo, foi sendo orientada, foi fazendo oração, e no final, é uma das que mais faz registro espiritual para a avó, todo ano, sempre lembra o amor que ela tem, porque ela viu que aquilo, naquele momento, era uma maneira da avó demonstrar amor. Que a gente demonstra aquilo que tem, da maneira que foi ensinado. Então, o memorial é muito importante. E, para mim, ele foi muito importante para mim reconhecer como pessoa, me reconciliar comigo mesmo. Então, começar com o memorial é fundamental. Não tem outro caminho, é o caminho certo. Que legal, né? Eu consegui perceber na fala de vocês três, me corrijam se eu estiver errado, por favor, porque minha disciplina não é projetos, mas eu consegui perceber nas entrelinhas da fala de vocês aqui, que o memorial, ele pode sim ser considerado como um processo de purificação também, né? Acho que isso é bem bacana. Antes de voltar aí, né, voltar a palavra para vocês, a gente tem a experiência de uma regional, que eu também não vou citar o nome, mas uma ex-aluna nossa, ela iniciou 3 vezes o CEV, e nas 3 vezes que ela iniciou e parou, foi por conta do memorial e a história de vida dela, enfim, que foram situações bem complicadas. Mas, graças a Deus, assim, ela teve uma coisa muito boa, que foi a persistência. Ela entendeu que não tinha fôlego para continuar, retrocedeu,
foi novamente, mas ela não desistiu. E na terceira vez que ela falou, não, agora eu vou conseguir, e de fato ela concluiu o terceiro ano. Que bacana, né? Verdade. Então eu queria... pode falar, Marilena, pode falar. Não, foi a Fernanda. Foi a Fernanda? Então, mas o Luiz leu meu pensamento, porque eu também ia falar. Ia? Maravilha. Não, que bom que temos coisas para falar, né? Então, pode falar, Marilena. Luiz, assim, que eu agora, com a fala de vocês, eu lembrei de uma questão também que a gente está falando aqui de fatos mais difíceis, né? Mas às vezes a gente também esquece, né? Às vezes a gente tem coisas pequenas, assim, que parecem fatos sem muita importância, e é muito interessante também da gente fazer essa reflexão. Eu, por exemplo, vou falar de um relato meu, né? O meu pai, ele foi motorista de caminhão por muito tempo, cerca de 60 anos. E eu cresci, né, toda a minha infância, minha vida, na verdade, né, vendo meu pai saindo de casa para trabalhar sempre muito feliz, muito alegre. Ele saía sempre assobiando, feliz da vida, e aquilo acabou me intrigando. E uma vez eu lembro que eu cheguei para minha mãe e perguntei para ela, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, não sei. Aí eu perguntei para a mãe, né? Eu disse, mãe, por que será que o pai sai de casa tão feliz? Será que ele não gosta da gente? E imagina, eu tenho um relacionamento muito, muito bacana com meu pai, de muito amor, de muito carinho, muita gratidão, sempre foi assim. Mas eu cresci com aquela coisa, né? Por que será que o pai saía daquele jeito? E fazendo memorial, né, escrevendo lembrando das coisas assim da nossa infância, né, da nossa família, dos nossos avós, esse fato me veio e eu pude sentir o amor que ele sentia quando ele saía para trabalhar, porque na verdade ele estava saindo com alegria, porque ele estava sustentando a sua família com todo o amor e com toda a alegria, né? Eu me emociono porque o amor, né? Eu aprendi isso na Seitinoye, que o amor tem que ser manifestado, tem que ser falado, né? A gente não deve guardar os sentimentos bons e não expressar, que o amor verdadeiro, o verdadeiro valor do amor é quando a gente manifesta para os outros. Então, eu lembro que depois eu fiz uma associação assim, né, de que eu trabalho hoje com tanto amor e com tanta alegria, porque eu tenho como exemplo o meu pai, que fez isso a vida inteira, né? Trabalhou a vida inteira com esse amor e com essa alegria. Muito obrigada. Então, era isso que eu queria passar. Que lindo, que lindo. E é totalmente educação da vida, né? Que é a educação à base do modelo, né? Mesmo sem perceber o quanto seu pai te ensinou com essa ação. Parabéns, Marilena. Eu já conhecia essa história, né? A gente já se conhece há alguns anos, mas cada vez que você conta, a gente se emociona junto com você. Parabéns, viu, querida? Parabéns. Obrigada. Que linda filha que você é para o seu pai. Parabéns. Obrigada, Luiz. Obrigada. Fernanda, eu queria fazer aí, né, uma pergunta para você, um pouquinho do que a Fátima trouxe também, mas agora a gente desdobra um pouco mais. Fernanda, eu sou seu aluno do CEV, tem coisa que eu não quero botar no memorial. E aí, você vai me obrigar a botar no memorial? É uma ótima pergunta. Nada é obrigatório, né, Luiz? A gente tem que ter a liberdade de colocar ali no escrito que eu me permiti colocar. Então, o que eu sugiro, e já aconteceu, né, que funcionou também, é a pessoa colocar tudo que ela tiver vontade, principalmente aquilo que incomoda, mas não necessariamente compartilhar. Quando eu leio, se eu não quero compartilhar, se eu não quero tornar aquilo público, já aconteceu de envolver outros familiares e a pessoa não se sentia à vontade de expor aquela história da família, mas queria se reconciliar com aquela história, por exemplo, né? Então, ela
por que a gente fala ponha no papel? Mesmo que isso não vai ser público, mesmo que eu uma vez falei para uma aluna, põe tudo no papel, nem que seja para deletar. Ela, não, eu estou digitando. Eu falei, então nem que seja para você deletar no final, mas para tirar aquilo, né? E, se necessário, fazer, inclusive, uma purificação da mente. Né? Vamos marcar uma cerimônia, às vezes a gente coloca dentro da programação um horário extra, né? Convida os alunos e para dar conta daquilo, ou dentro, como a Fátima citou, da orientação pessoal, algumas práticas da educação da vida, práticas da Seichonoye, para ajudar a reconciliar com aquela história, mas não necessariamente trazer a público. Agora, feito isso, né, então vamos pensar que eu consegui colocar para fora, fiz purificação da mente, aí eu posso olhar a minha escrita e pensar, o que eu quero compartilhar? Agora, lembrando que às vezes a gente traz ainda um pouco de culpa e fala, eu vou falar que eu pensei assim, eu vou falar que eu era assim. Gente, a pessoa que nós somos hoje, então eu sempre falo isso, a pessoa que eu sou hoje, que me constitui, é uma somatória de todas as experiências que a gente viveu, que a gente classifica como boa ou como ruim, mas que permitiram a gente chegar até aqui, até para olhar para trás e falar, nossa, olha como eu pensava, e poder pensar diferente. E se eu, ao compartilhar isso com o outro, eu posso mostrar para o outro que é possível fazer diferente, que é possível ser diferente. Eu brinco e falo, gente, leiam dentro da coleção A Verdade da Vida, o volume 19 e o volume 20, porque que é a história do professor Masaharu Taniguchi. E no volume 19 ele conta a história do lado que eu brinco, que é o lado humano dele, que eu imaginei que ele já tinha nascido mestre, com toda a conscientização, todo preparado. E ali ele conta um pouco da busca. Então, guardadas as devidas proporções, quando a gente compartilha, né, a nossa vivência com o outro, mesmo que a gente fala, olha, dei cabeçada, fiz isso, fiz aquilo, sei lá, cada um tem uma história. Mas o outro se identifica com as nossas memórias. Verdade. E pode se reconstruir a partir da história que ele escuta. Então, por isso ela tem o efeito não só para quem se reconcilia com a própria história nossa escrita, mas para aquele que ouve a história. Mas, voltando para a pergunta inicial, tenho que escrever tudo? Não. Você compartilha o que você quiser. Legal. Muito bom, muito bom. Então, sabe que eu estava me lembrando agora, ouvindo vocês falarem, né, que a gente está falando aqui de reconciliação, né, por meio do memorial, e Shakespeare, ele é um autor que eu gosto muito, sabe? E Shakespeare, ele tem uma frase que diz assim, olha, guardar mágoa de alguém é como tomar um copo de veneno querendo que o outro morra, né? Então, olha que sabedoria, que fantástico que é isso, né? Não guarde mágoa, como a Maria Helena bem lembrou, agora a Fernanda também trouxe na sua fala, porque o pior prejudicado é você mesmo, é isso que Shakespeare fala, né? Lá no final, quando você vai fazer a somatória final, você vai ver que o pior prejudicado foi você mesmo, né? E nesse sentido, o memorial, sem dúvida, ele proporciona muito essa reflexão, né? E dentro dessas reflexões a gente vai aprendendo, né? Fátima, na educação da vida, a gente fala muito da educação como uma via de mão dupla, né? Então, quando a gente está na felicidade de estarmos como orientadores, a gente tem o nosso papel, a nossa função de ensinar, de orientar, mas a gente aprende muito com os nossos alunos também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa via de mão dupla. Seu microfone está desabilitado, Fátima. Isso, agora sim. É verdade. A gente aprende, mas ensina. Você ensina e aprende muito mais a conviver, a ver o outro. Eu já falei algumas vezes, você me conhece, que eu apresentei um projeto no primeiro congresso, eu tinha uma visão como professora, assim,
Para mim é fácil, por que ele não consegue aprender? Eu não conseguia, antes de fazer essa reconciliação comigo mesmo, de aprender a ver o outro como é, saber que eu e o outro somos um só, a ver. Então, hoje em dia, eu aprendo com meus alunos do SEB, que estou orientando, a história de vida deles. Por que ele é assim? Ele tem uma história lá atrás. Então, eu tenho que ter esse olhar com ele amoroso, esse olhar compadecente, de misericórdia, de ver que ele está naquela situação, às vezes ele faz alguma coisa, que a maneira com que ele foi criado, a maneira que ele está se expressando, se eu tive a oportunidade de mudar, de aprender, ele também vai ter. E isso eu usei muito também na sala de aula, enquanto eu estive, a olhar para aqueles meus alunos com outro olhar. Já olhava para eles assim, professora, não consegui entender, então vamos lá. E se eu errar? A gente só como diz, a gente só erra quem faz. Quem não faz nada, não sai do lugar, não erra. Então, os erros também são para a gente aprender, são os degraus que a gente vai subindo, para a gente mudar, ver o caminho correto. Não existe caminho errado. Você pode ir para a esquerda ou para a direita, ou sempre reto. Então, você vai ver. Então, você vai ver, fazer as suas escolhas para você aprender. E tenho aprendido muito nesses anos com meus alunos de orientação, que eu oriento no SEB, e assim, dá um prazer tão grande quando você vê que ele conseguiu se reconciliar. Tive também uma aluna esse ano, ela falou assim, não vou escrever meu memorial, não tenho boas lembranças, não quero saber, apaguei tudo da minha infância. E a gente está num momento, assim, que não é o presencial. O que eu fiz? Mandei para ela e para todos. Peguei aquela música daquele filme, A Vida é uma Festa, que é um desenho animado, mas uma delícia. E mandei para eles. Falei, ouçam a música e coloquei. Como vocês vão partir daí? Eu coloquei assim, como eu comecei o meu memorial. Nasci em tal lugar e fui assim. Uns 4 dias depois, assim, ela me mandou, vou tentar. A semana passada, ela me mandou por e-mail. Vou mandar por e-mail porque eu não quero que ninguém leia. Mandou o memorial dela. A história dela é fantástica. É linda. Tem momentos difíceis, mas tem momentos muito alegres, muito amor. Você vê que ali tem muito amor envolvido. Então, assim, você vai fazer isso. Com isso, você aprende. Aprendi a ter um outro olhar para essa pessoa. É assim? Mas é o jeito dela, ela está em crescimento. Legal. Então, a gente tem esse olhar, o que eu falo, a gente aprende mais do que ensina. Olha, a gente vai aprendendo cada vez mais. Você tem que estar preparado. Então, para eu preparar para ele estar disposto, eu tenho que estar com a minha mente limpa. Aí entra também o que a Fernanda falou, purificação da mente. Muita purificação e oração do perdão. E às vezes você entra assim, como eu sou, a minha área de exatas, eu sou muito assim, 2 mais 2 tem que ser 4. Eu tenho que estou aprendendo ainda, ter essa expansão da consciência de ver esse lado espiritual. E isso foi muito bom para mim. Eu me vejo hoje como outra pessoa, então eu consigo ver os alunos. Quando eu vou fazer assim, aquele ímpeto, para e pensa, ele é um ser, você e ele uns outros. O que ele está querendo te ensinar com aquela situação? Verdade. Então, é isso que a gente aprende. E eu falo que o SEB, para mim, dentro da minha jornada na Seishinoe, foi o que me expandiu, tanto que eu me tornei preletora, né? Foi o que você foi passando, que você vai vendo aquilo que você pratica, funciona. E é a prática, né? Oração do perdão, oração aos antepassados, a leitura das sutras. Sempre quando eu tinha alguma atividade, e mesmo antes, enquanto eu estava na sala de aula, não saía de casa antes de ler a sutra. Para o quê? Para que meus alunos pudessem ter um bom dia. Às vezes, se não dava a ter, eu ia no caminho ouvindo a sutra, dedicando para eles. Então, é isso que a gente tem que fazer, é esse amor, ter esse acolhimento com as pessoas. E isso eu aprendi. E depois que eu fiz o memorial, como eu disse, teve momentos bons na minha infância? Teve alguns que não foram, mas eu aprendi a lidar com essa situação e crescer, que hoje as pessoas falam para mim tranquilamente. Então, a gente aprende é o acolhimento que eu tive e você acolhe o aluno. E é como você diz, essa mão. E elas sempre estão se cruzando esse caminho. Vem o outro, mas você tem um que você se encontra para essa aprendizagem. Que lindo. Parabéns, Fátima, parabéns. Estava ouvindo você e eu me lembrei, quando a gente se interessa pela história do outro, o quanto que isso também impacta na nossa vida, né? Eu tive um aluno no segundo ano,
Esse aluno, ele foi meu aluno no segundo ano, quando os alunos entravam para o primeiro ano com 7 anos, né? Então, ele tinha 8 anos, esse aluno dava muito trabalho, muito. Logo no começo do ano, ele dava muito trabalho. E um dia, eu já estava trabalhando, acho que um mês e pouquinho com ele, eu assim para a diretora, quero falar com a mãe desse aluno. Não, professor, esse aluno não tem mãe, não. Ah, não faz mal, pode ser o pai. Não, professor, esse aluno não tem pai também, não. Uai, mas o que ele tem, então? Ah, ele tem a avó. Eu falei, pode ser, traz aí a avó que eu quero falar com ela. Aí no dia que essa avó veio conversar comigo, eu falei tudo que ele fazia dentro da sala, o que ele fazia comigo, o que ele fazia com os meus alunos, amigos, né? E ela me ouvindo, uma senhora muito simples, muito humilde, e aí ela vira para mim e fala assim, professor, eu não duvido de nada que o senhor me falou que seja verdade, só queria pedir uma coisa para o senhor, tenha um pouquinho de paciência com meu neto, porque dos 8 anos de vida dele, 3 ele morou na rua sozinho. Aí, de posse da história, de um pedaço da história desse menino, eu pude, como você falou, Fátima, me colocar no lugar dele. Eu nunca tive que morar 3 anos na rua sozinho, imagina uma criança. E aí, por conta de eu ter mudado a minha postura mental, como eu me relacionava com ele, esse menino, num curto espaço de tempo, ele saiu da condição de alguém que me rejeitava e assim, quase que me adotou como pai dele, assim, sabe? Então foi... E o que é isso, Fátima? É isso que você falou, quando a gente sabe da história do outro, quando a gente se interessa pela história do outro, né? Então... é isto. Bom, Fernanda e amigas, né? O CEV, através, né, da disciplina de projetos, de memorial, ele tem uma função também muito importante, que acho que cabe aqui a gente, cada uma de vocês, falar um pouquinho para a gente, do quanto o CEV é libertador, né? Então, eu queria que vocês falassem aí um pouquinho para a gente dessa sensação de, através do memorial, poder sentir essa liberdade aí. Vai lá, começa aí, Fê. É verdade, porque a gente vai falando um pouco assim da aparente dificuldade, né? Ou das memórias às vezes um pouco mais doloridas e pode trazer até uma sensação, ai meu Deus, então eu não quero isso. Que às vezes como aluna, que eu já confesso que errei, porque eu falo para todos os alunos, né? Minha primeira reação também era essa, eu não quero, não gente, eu não quero. Porque às vezes o sentimento, né, quando a gente volta na memória, ele é atemporal. Isso. Então, quando a gente vai recontar a história e olha com os olhos de hoje, e a gente para naquele pedaço e vem um incômodo, vem mágoa, vem qualquer coisa nesse sentido, é porque o sentimento não ficou resolvido. Uhum. Então, a gente fica preso ali. Quando a gente enfrenta isso e fala, ai, tá bom, vai. É porque o professor pediu, mas vamos lá. Mas dentro da gente já tem aquela vontade de, peraí, deixa eu ver isso daí. E você consegue olhar com os olhos de hoje, meio de fora da situação. Então, por isso que a gente fala alicerçado no ensinamento, a gente consegue fazer isso. Sim. Né, olhar de fora. Você ressignifica, tal do ressignificar, né? Você, quando eu entendo diferente, com a história linda da Maria Helena, da Fátima, então eu me lembro como se fosse hoje, que foi o dia que a gente se conheceu. Eu fiquei encantada com ela contando ali na subsede a história da vida dela e como ela se transformou como professora. Então, essa transformação é possível quando eu olho para esses sentimentos, entendo, me reconcilio com ele, e aí ele começa a ter um significado diferente. O meu pai saía para trabalhar feliz porque ele estava sustentando a família, não porque ele estava indo passear, sei lá, viajar na cabeça da criança. Mas o sentimento que tinha era da criança enquanto ela não fez isso. Então, por isso que a gente fala, o CEV se torna libertador quando a gente conclui esse passo. Porque aí você não tem mais aquele peso, não tem mais aquela mágoa, né?
Então ele liberta a gente para construir para olhar para a nossa história com tranquilidade, para olhar para as pessoas, né, que fizeram com leveza e para pensar, bom, então essa daqui sou eu hoje e o que eu quero fazer daqui para frente, que é o seguir em frente, não ficar às vezes preso lá atrás, né, em alguma história. Vou dar um exemplo aqui de 30 segundos para não pegar o tempo dela, de um aluno que eu já até comentei com elas isso numa situação, que ele fez um memorial bonitinho, assim, encarou mesmo, tal, no primeiro ano, tinha algumas situações bem que ele passou muitas perdas naquele memorial, mas ele escreveu, contou e terminou ali colocando a doutrina, fez muitas práticas e escreveu bonitinho no primeiro ano. E aí ele acabou, fez o segundo, o terceiro, fez projeto e tal, e continuou ajudando a gente ali como se tivesse um quarto ano, mas ajudando a gente no CEV. E aí ele fez assim para mim, quando eu ficava ali, eu estava dando aula para a turma do primeiro ano, ele estava na sala. E falou, olha, eu peguei o meu memorial, posso ficar nessa aula? Pode ficar na aula. Eu peguei o meu memorial do primeiro ano e li. E eu vi que, pelo amor de Deus, como eu era uma pessoa negativa mesmo depois do final do meu memorial. Que legal. Eu posso reescrever, eu posso contar as práticas que eu fiz de lá para cá, apesar de eu ter terminado o memorial. Então, isso é muito bacana, porque a gente continua nesse processo, né, de expansão da consciência. E ele, acho que leu, pegou o dele para ler e falou, nossa, meu Deus, eu ainda estava muito negativo. Olha como é libertador, né? Fantástico isso. Então, incentivo a todos que passam, porque é libertador, é o que eu posso falar. E a liberdade é um dos 5 desejos fundamentais. A gente quer ser livre, então deixa esse peso para lá, né? Legal. Que bom, Fê. Então, antes de passar, né, para a Maria Helena, foi muito bom você ter trazido essa fala, Fernanda, porque da mesma maneira a gente teve uma aluna que teve que fazer 3 vezes o primeiro ano para depois engatar, né? A gente tem aluno que não quer ir embora às vezes. Quando ele fala assim, professor, eu não quero ir embora, eu quero continuar. Você, então fica aí, ajuda a gente, né? Vamos lá, né? Que bom. Muito bom, muito bom. Maria Helena, vamos lá. E aí, Luiz e meninas, né? Agora na fala da Fernanda, eu lembrei, né, de um fato bem bacana que aconteceu, de uma atividade, na verdade, do memorial, né? Muito legal, que a gente fez com a turma, foi uma proposta para a gente resgatar um pouco desse sentimento em relação à família, aos antepassados, aos pais, e a gente propôs uma atividade de fazer uma confraternização, mas que cada um trouxesse um prato que lembrasse a sua família. Que lindo! Então, gente, foi muito, muito bacana a atividade, as pessoas se emocionaram, porque não foi emoção do dia apenas, mas de tudo que elas começaram a pensar sobre a vida da sua família, né? Quem são as minhas raízes, quem são os meus antepassados, quem é esta família a que eu pertenço, né? Porque independente dos fatos mais fáceis, mais difíceis, a gente tem que ter orgulho da nossa família, das nossas raízes, né? E aí eu lembro que eu não sei, aqui na região sul, né, a gente, muitas comunidades, assim, têm o hábito de tomar mate de leite. Não sei se vocês conhecem, né? Mas quando eu comecei a lembrar do meu bisavô, né, eu me lembrei que quando eu era criança, muitas vezes eu ia na casa dele e a minha avó fazia um mate de leite para eu tomar com ele. Que daí era a mesma coisa que um chimarrão, só que é doce, né? Com leite, com canela, com açúcar, e que se coloca numa cuia com erva mate. Ai, que então, delícia. Aquilo foi algo assim maravilhoso. Eu pensei, mas eu vou levar isso para esse dia do CEV, para as pessoas verem, né? Uma lembrança que eu tenho do meu bisavô. E aí,
muitas pessoas conheciam aquele hábito também das suas regiões, né? Então, foi um dia muito feliz, porque as pessoas, elas traziam os pratos e contavam a história. O que lembrava aquilo? Eu lembro da minha avó fazendo esse biscoito, essa bolacha, esse doce, né? Foi um momento de muita alegria que a gente teve nesse dia do SEV, do Memorial, porque foi uma atividade do Memorial. Então, a gente está falando assim, que não são só coisas negativas, não, independente do que é negativo, do que é bom, do que é o ruim, da gente entender que essa é a minha vida. Sim. E isso tudo me construiu, mas quanta coisa bacana tem, quanta coisa legal, quanto amor tem em coisas que antes passaram tão desapercebidas por mim, e que agora eu posso trazer isso para a lembrança e agradecer aquela situação, agradecer aquele fato com toda a gratidão, com todo o carinho, né? Eu lembro agora, falando dos antepassados, né? Que é algo que me emociona muito também, porque eu acho que a gente aprende desde pequeno a respeitar os nossos antepassados, os nossos avós, os pais, mas eu acho que no Seichonoye a gente aprende a realmente manifestar o amor pelos nossos antepassados e pelas nossas raízes. Eu lembro que, eu vou falar bem rapidinho, porque um pequeno relato. Eu estava em Ibiúna fazendo um seminário de gratidão aos antepassados, gratidão aos pais, e a gente foi para a área verde, né, da academia, e na hora, para o Kenro, exatamente, para o Kenro, e havia chovido há poucos dias, e quando eu comecei a cavocar aquela terra, veio aquele cheiro de mato, assim, né, e eu, naquele momento, eu pensei assim, meu Deus, quantos meus antepassados, quanto trabalho os meus antepassados tiveram para eu ter essa vida confortável e maravilhosa que eu tenho hoje. Então, e que são coisas que a gente não sente, né, sem a gente ter essa experiência, sem a gente realmente agradecer do fundo do coração e entender do quão importante as orações que a gente faz, a vida que a gente tem, e que a gente só tem a agradecer. Então, é mais um fato, assim, que esse memorial, ele mexe com todas essas questões. Né? A gente traz de volta para a nossa mente aquelas coisas que a gente nem percebia lá atrás, mas que são a nossa vida, que fazem parte da nossa história, e que, independente disso, a gente só tem que agradecer, né? Porque se não fossem os nossos antepassados, não seria a nossa vida. Só isso que lindo, queria. Que lindo. Você, como sempre, nos emocionando, né, Maria Helena? Parabéns. Obrigada. Então, da mesma maneira que Maria Helena trouxe um exemplo de uma atividade, né, em que os alunos tiveram que trazer para a aula alguma culinária né, por conta do paladar, existem possibilidades da gente trabalhar também com o olfato, né? Como você lembrou, o cheiro da chuva, por exemplo, professor, eu fecho os olhos, eu sinto o cheiro da minha avó, eu sinto o cheiro da casa da minha avó, né? Então, a gente trabalha bastante essa questão aguçada dos 5 sentidos, né? Muito com bom. Certeza. Ou então, um objeto que lembre ainda, né? Eu tenho, por exemplo, aqui na minha casa, um objeto que foi por mais de 80 anos da minha mãe, que era a máquina de costura dela. Minha mãe teve 22 filhos e sustentou a família sentada numa máquina de costura. E quando ela morreu, se deixasse, meus irmãos iam jogar essa máquina no lixo. E eu tenho ela aqui na minha casa como um dos meus objetos de relíquia, né? Fátima, com relação à libertação? Eu sempre falo assim, para a gente se libertar, ou você quer ficar andando de bicicleta com 3 rodinhas, com as 2 rodinhas atrás, ou se libertar, andar e descer aquela ladeira de braços abertos. A escolha é sua, né? Que lindo. Ou você tem que querer se libertar. Então, tá aí na sua escolha. Ou você continua o resto da vida andando com 4 rodinhas na bicicleta, ou anda só com as 2 e se liberta. E desce aquela ladeira de braços abertos, sentindo o vento, sentindo a vida,
aquela melhor que a vida nos traz e aprender. Então, você tem que querer se libertar. E o SEV, para mim, ele foi libertador. O memorial foi essencial. Então, agora a minha bicicleta não tem mais 4 rodinhas, só tem 2, e as ladeiras são descidas assim, com a maior felicidade. Então, tá uma situação difícil, mas você está sempre alegre, aí ainda fala assim, tristeza resolve? Não, alegria. E quando você sente essa alegria, essa felicidade, você está em contato, como diz a Maria Helena, você sente a força dos seus antepassados com você, não tem o que te segure. Então, você ultrapassa os obstáculos tranquilamente. Eu brinco até com meus alunos, você carrega até uma pedra de 2, 3 toneladas sossegada. Então, vamos nos libertar. Precisa querer. Então, é através disso que eu falo, vamos fazer o SEV, se encontrar como pessoa, para a gente poder expandir. E como diz o Luiz, quantos dos nossos alunos não precisa que a gente tenha esse olhar, conhecer a história dele, para saber o que ele está passando, ou mesmo alguém da nossa família, nossos amigos, conhecer a história dele, para você poder ter aquele outro olhar com ele. Então, vamos nos libertar. É libertador mesmo. Muito você se reconcilia com você está conectado com Deus. Você está conectado com Deus, é tudo maravilhoso, né? Tudo perfeito. Muito bom, Fátima. Parabéns, viu? Sabe que dessa história desse meu aluno que eu trouxe, né, para vocês aqui na roda, o que eu entendi da história dele foi que ele não me rejeitava como professor. Ele me rejeitava por conta da figura masculina, a figura paterna, né? E no momento que a gente se libertou disso, nossa, ele virou um dos alunos mais queridos que eu tinha dentro da sala de aula. Meninas, eu estou amando essa roda, estou amando esse bate-papo, ficaríamos aqui, né, por horas, mas o tempo está correndo, né? Então, antes de eu passar, né, a palavra para vocês, para rapidamente as suas considerações finais, a gente vai fazer aqui um momento de oração, né? Então, eu vou pedir para que vocês todos, né, fechem os olhos, inspire o ar aí pelo nariz, solte pela boca e acompanhem a oração para enfrentar momentos críticos, que está no livro Minhas Orações, na página 60. Sou filho de Deus. Em qualquer situação com que defronto, jorra do meu interior sabedoria maior do que as adversidades. Só posso vencer infalivelmente, pois a vitória existe dentro de mim. Sou filho de Deus. Em qualquer situação com que defronto, jorra do meu interior sabedoria maior do que as adversidades. Só posso vencer infalivelmente, pois a vitória está dentro de mim. Muito obrigado, muito obrigado. E agora, então, rapidamente, né, para as suas considerações finais e despedidas, preletora Fernanda. Muito obrigada, Luiz, pela oportunidade, pelo convite. Meninas, que prazer, dá para a gente falar umas 4 horas aqui contando os causos, né? Os causos. Amei estar com vocês. Pessoal de casa que nos acompanha, gratidão, muito, muito obrigada. E quero convidá-los para conhecer os CEVs, né, nas suas regionais. 2021, abrindo novas turmas, tenho certeza. Se você ainda não conhece, procure. E lembre-se, né, olhar para o passado é uma oportunidade para a gente se reconciliar e viver um novo presente e direcionar para um novo futuro. Então, sejam bem-vindos e muito obrigada. Maria Helena. Muito obrigado, também quero agradecer. Foi maravilhoso estar com vocês. As queridas Fernanda e Fátima, obrigada. A todos que estão nos assistindo. E fica o convite também para virem para o SEV, porque o SEV transforma a nossa vida, né? Nós jamais seremos os mesmos depois de fazermos essa caminhada, né? É uma verdadeira travessia. E se a gente quer ser feliz, o movimento é nosso, né? Então, não deixe de participar, procurem as regionais, os locais onde a gente está para o SEV, estamos fazendo e faremos no próximo ano. Então,
venham participar, que com certeza será maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigado. Fátima? Muito obrigada, Luiz, pelo convite. Marilena, Fernanda, foi muito grandioso, muito proveitoso essa roda de conversa, experiência de cada um. Convido a todos que estão nos assistindo a procurar o SEV se ainda não fizeram. Quem ainda não tem na sua regional, abre o SEV que expande. Vamos expandir a nossa mente, a nossa consciência, nos tornarmos pessoas melhores para transformar esse mundo melhor. 2021 vai estar chegando aí com uma nova expectativa, com um novo olhar. Então vamos nos procurar ser cada vez mais feliz. Vamos aprender a andar de bicicleta de 2 rodas só e nos libertar. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Eu também, né, em nome da Superintendência das Atividades dos Educadores, quero agradecer muito a presença, né, das nossas preletoras aqui nessa roda de conversa. Muito obrigado por ter reservado um tempinho do tempo de vocês aí para vir bater esse papo com a gente, falando sobre educação da vida, falando sobre memorial, falando sobre perdão, reconciliação. Vocês que nos acompanham, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Toda quinta-feira estamos aqui discutindo educação, então fiquem conosco, né, até o final do programa e venham participar com a gente com toda certeza, né? Deixa aí a sua história no nosso chat, né? Conte aí um pouquinho da sua história para a gente conhecer um pouquinho mais você e com toda certeza num futuro muito breve estaremos presencialmente todos juntos, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe cada um dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, querido educador, querida educadora. Estamos passando aqui para deixar um convite muito especial para vocês. De 6 a 10 de janeiro de 2021, teremos o nosso seminário para educadores. Esse ano, né, por conta da pandemia, esse momento atual que nós vivemos no país hoje, nós não teremos o seminário presencial na Academia de Ibiúna, mas para não deixar nossos educadores sem o nosso tradicional seminário, nós faremos ele de forma virtual. Então o seminário vai acontecer de 6 a 10 de janeiro, numa plataforma chamada Hotmart. Os nossos presidentes vão fazer a divulgação para vocês, como se inscrever, qual é o valor da contribuição, né? Os nossos presidentes têm todas as informações para poder chegar até vocês, tá? Esse seminário de 2021, ele vai ter como tema Educação da Vida, uma nova consciência, uma nova civilização. Nesse seminário, nós teremos como orientadores eu, preletor Luiz Antônio Gomes, e teremos também a participação dos orientadores adjuntos, o preletor Roberto Quito Fujiwara, a preletora Sueli Cornelsen, a preletora Maria Isabel de Faria Sundim do Lago e como nosso convidado, o nosso querido amigo, professor, preletor, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Vamos trabalhar temas focados com a nova consciência e a nova civilização. Teremos as nossas tradicionais oficinas pedagógicas, rodas de conversas com temas bem provocantes, para que vocês possam participar, né? Então esse seminário está sendo preparado com muito carinho, está sendo preparado de forma muito especial para recebê-los na plataforma virtual. Então, eu vou pedir para que você entre em contato com o presidente da associação regional a qual você participa para mais informações, tá bom? Então, desde já, aguardamos a participação de vocês nesse seminário que está sendo preparado com muito amor, com muito carinho, com muitas surpresas, que aqui não vou dizer para vocês, mas está sendo preparada aí algumas surpresas. E aí nós estamos, então, aguardando todos vocês nesse seminário que vai iniciar, então, de 6
a 10 de janeiro de 2021, tá bom? Muito obrigado. Caso vocês queiram, né, mais alguma informação, através do nosso e-mail educadores@sni.org.br ou na regional mais próxima da sua residência, tá bom? Muito obrigado, aguardamos todos vocês nesse seminário que já é um grande sucesso. Vamos lá, rumo à nova consciência e à nova civilização. Muito obrigado.